Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre tecnologia, de que maneira a tecnologia está no nosso cotidiano, de que maneira ela é introduzida no dia a dia e muitas vezes passa despercebida. E eu tenho o prazer de receber aqui Cláudia Peuzevan, Marcelo Abreu, do Venturos, o Centro de Tecnologia aqui em Campinas, e eu sou Marcelo Brandão, vou conduzir esse podcast, o Inova PI, o podcast da Village, que traz inovação, conexão, informação de propriedade intelectual de uma maneira muito descontraída, mas também com muito conhecimento, que é o propósito do nosso podcast, ok? Sejam bem-vindos, Cláudia, seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite, Marcelo. Estamos muito felizes aqui de estar com você. Muito feliz, Marcelo, e também muito honrados, não é? A alegria é minha de receber vocês, né? A Cláudia eu já conheço há alguns anos, o Marcelo também, parceiro de encontramos em eventos, né, Marcelo? Hora ou outra a gente estava em evento de inovação. Verdade. E o Marcelo sempre foi um apaixonado por tecnologia, né? Geralmente nos encontramos nesses eventos que estão voltados falando sobre inovação, tecnologia. Me fala um pouco mais, Marcelo, como é que é isso? Como é que você começou a sua trajetória? O que te levou para o mundo da inovação e da tecnologia? Temos quantos dias? Marcelo, essa é uma história muito boa. Começou em Santos. Então, eu ainda estava no ginásio, né? Na nossa época se chamava ginásio, né? Hoje seria o Fundamental 2. E eu lembro que eu tinha uma tia, minha tia Ieda, falecida tia Ieda, que Deus a tenha, né? Ela era diretora de escola lá em Santos. Que bacana. E ela ganhava muitos vouchers de curso, tudo. E aí um dia ela falou: Marcelo, você que gosta tanto de tecnologia, tudo, eu ganhei um curso da Microcamp, lembra da Microcamp? Lembro, lógico que lembro sim. Eu morava na ponta da praia, era lá no Gonzaga, Microcamp. E era um curso, olha só, hein, de programação Basic. Olha isso. Basic, né? Você lembra do Basic, Cláudia? Faz tempo, né? E aí eu falei: tia, eu vou querer. E quando eu fiz aquele curso de programação Basic, eu até virei para o meu pai, né? Falei: pai, é isso que eu quero fazer quando crescer. Olha que bacana. Então, olha só, aí depois foi um custo, né? Aí meu pai pedia, meu pai depois me deu um PC XT, fósforo verde, né? E eu programava lembro disso. Eu programava em Basic Tela nele, verde. né? Tela verde. Depois fiz outro curso na Microcamp, aí eu gostei mais ainda, né? Lotus 123, né? O que não mudou nada até hoje. Não mudou nada, né? Era planilha, o WordStar, né? Que era o editor de texto e The Base 3. Eu falei, não, é isso aqui que eu gostei. Então, eu acho que quem gosta de tecnologia, e hoje em dia é muito mais fácil, porque naquela época não tinha internet, né, Marcelo? A gente tinha que usar eu peguei ainda o disquete de 5, né? Aquele disquete não cabia nada, né? Era 300 carros, se eu não me engano, era muito pouco. 5 quartos. Né? 5 e 1/4, né? Depois veio o de 3, né? Que era inovação, né? Obrigado. Pessoal que está nos ouvindo, não assusta, a gente não está falando de Jurassic Park, a gente está falando de tecnologia. De tecnologia. Então não tinha internet, não tinha nada, eu achava fantástico aquilo. Então assim, quem gosta de tecnologia, né? Tinha a chance de poder mexer já com o cursinho, tudo, né? Assim, às vezes você escolhe um curso e não tem a chance de experimentar, né? Obviamente, depois que eu vim para Campinas para fazer engenharia de computação aqui no Unicamp, aí sim, aí o horizonte se abriu, realmente a gente vê. Aquilo era um cursinho, né? Aí você aprende o que é programação, arquitetura e tudo mais, mas foi uma introdução importante, né? Então eu era jovem, estava lá no meus 6º ano, 8º ano, por aí, e você tinha a chance, né, de poder mexer com tecnologia. Eu falei, é isso que eu gosto, é isso que eu gostei, é isso aí que eu vou fazer da vida. Engraçado, eu acho que isso tem muito a ver com talento, né, alguma coisa nata que está em você, porque, imagina, para mim isso é completamente distante da minha realidade, né, e se eu falar para um músico, é completamente distante disso. E aí, se a gente for remeter, imagina tocar violão dizem que é difícil demais,
e cada um na sua, né? Então, quer dizer, esse talento que você tinha foi despertado através desse curso Pode e ser, que te levou ser, para isso, pode né? ser, Porque é exato. alguma coisa que torna isso apaixonante. E a Cláudia, né, Cláudia? Que bom te ver aqui, participar, ter você aqui no Nova Pi. A Cláudia eu já conheço há um bom tempo, né? E a Cláudia vive, respira inovação e propriedade intelectual. Fala um pouquinho dessa trajetória, Cláudia. Como é que você foi picada por esse negocinho da inovação aí e da propriedade intelectual? Pois é. Inovação, quer dizer, quando eu comecei, né, então eu também fiz computação, né, então igualmente como o Marcelo, a gente estudou também na Unicamp, e então a nossa formação é tecnológica, né, então nós já vimos desta área. Na década de 90, eu participei de um grande desenvolvimento de software, não é? Assim, algo grandioso mesmo, né? Chamava Projeto Sagre, que ainda então, no Telebrás, né? Era Telebrás, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, CPQD da Telebrás. E, enfim, então, essa década de 90, a gente teve pesquisa, a gente teve desenvolvimento e a gente conseguiu atingir o mercado, não é? Então, assim, para mim, essa década, não é, de 90 foi, assim, uma escola, né? Uma segunda escola, claro que tem a Unicamp, o período de formação, mas essa escola conduzida pelo Giovanni Magalhães, que era professor da Unicamp, e ao término desse período, né, aí sim eu virei gerente, né, formalmente, eu me tornei, fui envolvida com gestão. Mas inovação mesmo, Marcelo, né? A tua pergunta, assim, a picada da inovação. Eu fui convidada para o posto de gerente de inovação em 2010, né? Então, em 2010, eu me tornei gerente de inovação. Bacana. Quando eu tive o convite, eu estranhei, porque eu falei, mas gerente de inovação, justamente da área que era esse projeto, tinha esse projeto, que aí já era produto, né? Então, de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, ele se transformou em produto. Então, é inovação chegando no mercado no Brasil inteiro, né? Aplicada, né? Inovação aplicada. Inovação aplicada para um Exatamente. problema, não é, de telecomunicações do Brasil, não é? Todas as teles da época, todas a Telesp, Telerge, Telemig. Então, nós estávamos com todas as operadoras regionais, não é, nesse projeto, mas enfim. Então, em 2010, passado esse tempo, eu falei, puxa, né? Mas inovação, eu falei, eu pedi todos os cursos, né? Com a minha segurança, acho que eu falei, olha, eu preciso de curso. Então, o primeiro curso que eu fiz em 2010 foi com Henry Chesbrough. Ele estava em São Paulo, né? O Papa da Open Innovation. E então, nesse evento que eu fui também, então eu passei 3 dias com Chesbrough, não é? De Open Innovation. E depois fiz outros, né, cocriação, quer dizer, fui absorvendo Manual de Oslo, tudo que a gente podia, assim, essa questão de formação. Mas o que eu queria só falar é que, assim, apesar do meu estranhamento, o diretor que me convidou, ele falou, Cláudia, mas olha para trás, né? Então, esse é o ponto que eu queria, né, queria compartilhar com vocês, né, com quem está nos assistindo, com o Marcelo, essa questão, não é? Porque a inovação ela vem, não é, de muito esforço, não é? Enfim, então é essa bagagem aí que te permite, né, atuar em inovação, essa experiência, essa bagagem, não é, que te permite. E da inovação, Marcelo, eu passei a ser responsável pela propriedade intelectual da unidade que eu atuava, Que né? legal. E aí Só permite aconteceu. um adendo, o Marcelo, e isso é muito legal que a Cláudia está contando, porque se você pega as gerações mais novas, o pessoal acha que inovação é startup. É, E realmente, tem muita startup Também. inovadora. A também. gente não pode esquecer o momento que a gente vive. Acho que nunca a inovação foi tão divulgada e falada. Mas olha só, o Brasil tinha um centro de pesquisa da Telebrás, né, que depois virou o CPQD, que já fazia inovação, né? Teve a Central Telefônica Brasileira, né? Pronto, Então, a parte de já peguei. telefonia, né, gente, da telefonia fixa até a telefonia celular, do 1G ao 5G, olha o quanto de inovação que a gente viveu nas telecomunicações. Então, assim, e fazendo no Brasil.
Porque também existe Isso é importante. uma lenda, né? A gente está distante de tudo isso. Não. E a gente está falando de um centro que com 50 anos aqui, o Venturus tem quantos anos? 30 anos. 30 anos. Então, ou seja, 30 anos 30 falando anos. de inovação e tecnologia. Então, é assim, desmistificar também que a tecnologia não passa pelo país, né? A gente tem aquela síndrome de, né, do Vira-lata. 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 Exato. E, na verdade, isso, nós que vivemos no ecossistema aqui em Campinas, e esse ecossistema ele reverbera para todo o Brasil, né, e para o mundo, muita coisa acontece no nosso país, né? E eu quero que vocês falem também desse ecossistema, de qual é o papel do Venturus quanto centro de tecnologia, né? Qual é o papel de vocês nesse mundo, né? Me fale sobre cases, o que aconteceu, que passou por vocês, por exemplo. Legal, Marcelo. Acho que assim, ninguém está há 30 anos no mercado sem ter se reinventado, sem ter inovado, né? Então a gente começa com uma história muito forte e Campinas tem essa história de telecom muito forte, né? A gente tem o CPQD. Quando começa a surgir a telefonia celular, praticamente todos os institutos de pesquisa, né, os ICTs, eles estavam em Campinas atendendo a TES, que depois viraria, claro, a Telefônica, né, que era a Telesp celular, enfim. Tanta gente que estava aqui surgindo, né, e que precisavam, os fabricantes de smartphone estavam com seus institutos aqui, então tinha tanto da estação rádio base, da central telefônica e dos smartphones, estava todo mundo aqui, então era o conjunto completo para você poder fazer esse boom de telecom, né? Então a gente pega, depois do bug do milênio, né? Teve de 90 até. A gente só falou em bug do milênio. A partir de 2000 era o boom de telecom, né? Então eram as grandes transformações tecnológicas. Então o Venturus surge, né? Surge muito desse boom de telecom, né? Como fundado pela Ericsson, né? Para poder atender essa demanda, né? Essa privatização que estava começando, né? Se falando já. Então era importante investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Mas ao longo da nossa história, Marcelo, a gente passou por várias transformações, né? Então a gente praticamente foi 10 anos aí só atendendo esse mercado de telecom, com Ericsson, Sony Ericsson, né? Depois Sony, depois a gente faz um movimento muito forte, né? E esse movimento começa a entrar coisas importantes dentro do Instituto, com aquele conhecimento que a gente tinha, como essa parte de indústria 4.0, que foi muito importante, a parte de testes laboratoriais também, então a gente começa a atender o mercado de POS, de meios de pagamento, que até hoje é muito forte dentro do Venturus, né? E aí a gente pode dizer que a gente tem mais uma transformação, que aí é quando começa realmente a se falar mais de inteligência artificial, né? Que é um momento aqui que tem essa grande transformação, e aí a gente traz essa para os dias de hoje, né? Te interrompendo, você está falando de trazer para os dias de hoje, a gente falou de inteligência artificial. Quero a opinião da Cláudia e também sua. Inteligência artificial, eu vivi um pouco a questão do metaverso, né? O metaverso via como uma grande solução para tudo, que o mundo vai ser diferente a partir do metaverso. Eu lembro que nós, dentro da Village, nós fizemos altos investimentos no mundo do metaverso, e eu, né, um leigo de tecnologia, me vi obrigado ali a aprender sobre metaverso, e daqui a pouco eu olhava aquilo. E será que serve de verdade para alguma coisa? Será que isso está dentro de uma realidade que eu necessito? Comecei a me questionar. E agora me vem, né, essa onda de inteligência artificial, que agora é um mundo sem volta tal. É realmente sem volta, na opinião de vocês? Cláudia, o que você pensa? Então, minha formação em computação, a gente já estudava inteligência artificial na década de 80. Redes neurais, década de 80, nós estávamos estudando, mas nós não tínhamos hardware. Então, olha nós isso, não tínhamos. Inteligência artificial, a Cláudia está falando aqui, que não é de hoje, né? Eu já tinha escutado falar sobre isso, mas a gente está falando de alguma coisa que já está no mercado há tempos, né, Cláudia? Então, eram modelos da década de 60, mas nós não tínhamos hardware.
não é? E mesmo final da década de 80, com grandes limitações, Marcelo. Então, o encontro é o que a gente chama de convergência de tecnologias, não é? Que possibilita o que nós estamos vendo, porque realmente eu estou encantada, não é? Com o que nós temos, o que já construímos, né? Do ponto de vista tecnológico. E, assim, a gente sabe que eu vou comentar, né? Marcelo sabem, né? Meu marido é da área de humanas, e ele fala, Cláudia, mas se a gente não tivesse essa característica humana, a gente estaria que nem os macacos, a gente estaria em cima das árvores, não é? Então, nós descemos das árvores, ponto, não é? é um bom ponto. Nós descemos. Então, Marcelo, essa é da natureza humana, não é? Então, explorar essas fronteiras, não é? E isso em prol, algo que é muito bacana, assim, do nosso trabalho, né, tecnológico. Precisamos dos grandes desafios, não é? Então, isso a gente move montanhas, Marcelo, com os grandes desafios da humanidade, não é? Então, este é o ponto que... Sensacional, sensacional, Cláudia. Eu queria fazer um gancho com o que a Cláudia falou, para também trazer para o InovaPi. Ótimo, muito bom. Década de 60 começa o conceito, né? Então se começa a definir os dois tipos de inteligência artificial, né? A Narrow e a General, né? Então como que você vai trabalhar com isso? E realmente hoje a gente tem o hardware, né? E aí há de se tirar o chapéu para a NVIDIA. Sim. Principalmente, porque a NVIDIA é uma empresa de hardware para jogos, a GPU, né? E já se vinha, até um pesquisador lá acho que nos anos 90, falou, acho que a gente podia começar esqueci o nome do pesquisador, começar a estudar essa estrutura matricial do processador, né? Para se pensar em Deep Learning, em IA. E a NVIDIA começa a investir em inovação, em pesquisa, em patente. Sim, uma das maiores depositantes de patentes do mundo. Do mundo. Então, assim, uma empresa de bilhões de dólares, tá? Já se fala que tanto ela quanto o Elon Musk, né, vão chegar ao tri, né? Sim. Gigante mesmo, né? Mas ela acreditou numa tendência, ela enxergou algo que era uma coisa bacana. Olha, pode ser que a GPU seja o caminho para a IA. E tome pesquisa, e toma patente, investimento. Então, assim, quando a OpenAI lança o ChatGPT, né, com o hardware possível, tudo, mas assim, tem que se tirar o chapéu para essas empresas de hardware que desbravaram, né? Era mato quando chegou e investiram demais para que realmente o software conseguisse usar um hardware que foi muito investido, muita propriedade intelectual, muito investimento em inovação para isso acontecer, né? Marcelo, eu lembro vagamente da história da IBM. A IBM tinha um computador de inteligência artificial que foi lançado, né, na época, e ficou aquele susto que esse computador ia tomar, né, vagas de advogados, de contabilistas, de tudo aquilo que se usava do intelecto humano para redigir alguma coisa. Eu não me lembro do nome, mas eu lembro que a gente está falando de alguma coisa... Me falha aqui o nome. Mas me lembro que é alguma coisa da época de 90 para os anos 2000, ou seja, não era... Quando vem a OpenAI com a questão do ChatGPT, não era algo totalmente novo, não era desconhecido da gente. E aí, aquilo que você falou, né, foi desbravado um mercado, né, foi desbravado um conceito, e aí ficou mais fácil para ser introduzido dentro da sociedade. De que maneira isso, Cláudia, impacta com o acesso dessa inteligência artificial os novos produtos, aí eu estou falando de Venturos mesmo, de que maneira que isso impacta dentro do cotidiano, da sociedade? Como é que isso é trabalhado lá dentro? A opinião de vocês nesse sentido. É o que a gente chama de tecnologias disruptivas, Marcelo, porque elas chegam e realmente alteram o cenário. Então, quem não pensava em introduzir inteligência artificial nos seus produtos, então a demanda está altíssima, não é? Para Venturos e
para a sociedade em geral, porque você veja até a dificuldade de contratação, não é, de profissionais com esse perfil, né, de formação. Então, eu estava vendo, a Unicamp vai abrir curso, né, de ciência de dados e inteligência artificial, a PUC já tem o curso de inteligência artificial aqui em Campinas, né, pensando, obviamente, no nosso ecossistema aqui local. Então, a demanda está altíssima, porque realmente novas possibilidades, isso que eu gosto do termo habilitador, né? Então, a tecnologia, ela habilita possibilidades que não foram exploradas, Marcelo. Então, assim, temos muito ainda, né, que incorporar, que fazer, e a demanda está alta justamente, porque eu acho muito do que aconteceu também com o GPT, Gemini, então nós temos chineses também, né, o que está acontecendo com esses LLMs, eles chegaram na população, né, então, assim, a popularização, quer dizer, hoje está realmente, assim, é uma tecnologia que chegou assim, no cidadão comum, não é? Então a gente já não está mais falando do mundo empresarial, das indústrias, não é? Isso chegou da população. E, obviamente, as possibilidades são inúmeras, não é? E aí, realmente, o impacto para a sociedade, não é? O impacto que a gente vai ver, obviamente, trabalhos que eram talvez, assim, eram feitos, hoje a gente consegue remodelar, não é? O trabalho também, como a gente trabalha, não é? Isso vai ser remodelado. Né? Acho que o conceito é esse. Eu lembro que a gente tinha uma questão de da tecnologia, ela ser inacessível, né? E a gente fala disso do advento do celular. Eu lembro que o celular era um bem de consumo muito caro para a época, e que eu acho que o que acontece hoje é tornar isso acessível a todo mundo. Ela está muito presente na sociedade como um todo, né? A tecnologia sendo acessível, né? E aí acho que a inteligência artificial começa a fazer parte do nosso cotidiano. Lá dentro do Venturus, um produto ou um software ou alguma coisa que vocês utilizam que está no nosso cotidiano. Você pode me trazer um case, por exemplo, disso? Não? Eu posso trazer vários, né? Então, o Venturus, ele desenvolve projetos, produtos para os nossos clientes, né? Então, por exemplo, a gente brinca que quando você está fazendo uma ligação do celular, tem software do Venturus, tanto na central telefônica quanto no aparelho celular, né? Quando você está trabalhando e precisa fazer uma transação econômica, passar o seu cartão na maquininha de POS, tem código do Venturus. Então, assim, tem muito código do Venturus, né? Nos nossos clientes, né? Quando você está fazendo uma ressonância magnética numa máquina, né? Tem software do Venturus ali usando. Então, como a gente trabalha muito o B2B, né? Então, os nossos clientes, né, usam muita tecnologia e a gente acaba entregando muita tecnologia para os nossos clientes. Então, no dia a dia, com certeza, olha, em atividades que você faz todo dia, tem software do Venturus ali que a gente entrega. Por que eu provoco isso, né? Porque muitas vezes as pessoas desconhecem e que isso nasce aqui, né? Essa tecnologia está no nosso cotidiano e a gente usa e ela passa despercebido, e tecnologia é isso, é para passar despercebido. Exatamente. Mesmo, é você usar de uma maneira quase intuitiva, né? Ela não precisa se fazer presente para você obtê-la, né? Exato, e eu acho que a tecnologia é isso. E o Venturus traz isso, né? Quer dizer, você falou, pô, eu passo ali um meio de pagamento, tem Venturus no meu cotidiano. Eu vou fazer uma ressonância, e eu entendo muito disso, eu tenho feito bastante. Então, está ali, de alguma maneira, está no cotidiano. E quando a gente, trazendo isso para o mundo da propriedade intelectual, né, o Venturus tinha um posicionamento, né, e de repente, com a chegada da Cláudia, vocês começam a olhar a propriedade intelectual de uma maneira não só de proteção, mas de estratégia de negócios também. O que eu vou começar pelo Marcelo aqui, para depois trazer a prática para a Cláudia. Como é que vocês enxergaram isso? Em que momento você falou, pô, a gente precisa ter um olhar mais atento sobre isso? A gente precisa ter um olhar mais atento, o Marcelo, justamente porque, por ser um ICT, por começar uma unidade de pesquisa aplicada dentro do Venturus, existe muito investimento próprio do Venturus, e o Venturus,
ele aplica mais de 5% do faturamento em inovação e pesquisa. Olha isso. Tá? Então, a gente vai muito além da verba obrigatória que a gente deveria investir. E aí começa a ter essa estratégia de proteção. Tá. Então, a partir do momento que a gente está trabalhando com IA, que a gente está trabalhando com computação quântica, né? E aí vou fazer um parênteses, a gente citou a IBM, né? O Watson da IBM, né? O Watson da IBM. Watson! Gente, eu tive que fazer uma cola aqui, viu? Eu tive que pegar, porque a memória já não é mais a mesma, né, o Marcelão? Mas assim, eu posso dizer que o Watson inspirou muita coisa do que a gente tem de IA, né? E o Watson, e a IBM se reinventa. A IBM também é um caso, a IBM e a Microsoft são empresas que eu admiro muito pela capacidade de inovação que elas têm, de se reinventar. Tanto é que a IBM hoje está sendo referência em quê? Em computação quântica, que depois a gente vai falar, né? E a gente tem já patentes, né, com o auxílio da Village, que a gente está fazendo do processo, né, de identificação da maturidade da empresa para poder trabalhar com computação quântica. Ou seja, Então, vocês assim, começam a enxergar a propriedade intelectual na questão da segurança, mas de proteger esses ativos como meio de estratégia de negócio. exato. Então, assim, a gente vem pesquisando muito. Então, essas linhas de pesquisa, elas têm mais de 3 anos dentro do Venturus. Então, a gente acabou de ter uma depositada de prontidão cognitiva, junto com uma parceira nossa, a startup que está conosco, que é a Cognitive. E tantas outras, né? A gente tem patentes dentro do nosso processo de desenvolvimento de software que utiliza AI. Então, a gente também tem no processo, né? No processo, a patente também. Então, assim, não é só produto, né? Tem também o processo. Mas isso você que me ensinou, né, Marcelo? Então, eu só estou repetindo aqui, mas ele depois me corrige, que ele foi meu professor. Então, a partir do momento que a gente está lá investindo tudo, ela é importante, ela demonstra não só a nossa capacidade, né? Quando você começa a ver que um ICT começa a ter patentes depositadas, né? Isso é muito utilizado no meio acadêmico, né? Sim. Então a gente vê aqui, por que a Unicamp e a USP, elas estão altas nos rankings das maiores universidades? Pelo depósito de patentes que ela tem dentro das Proteção pesquisas. de inovação. Proteção de inovação. Aí tem até uma lenda, né? Que a gente escuta, mas a startup, para ela ser rápida, ela não pode ter tempo para depositar patente. Tem essas lendas, né? As crendices, sim. Essas crendices. Só que, gente, Apple e Samsung, elas travam batalhas diárias de patente. Exatamente. São grandes empresas de tecnologia, Meta, Google e assim por diante, né? Então, assim, é bonito esse papo de ser rápido tudo, mas, gente, quem são as gigantes de tecnologia, mas tem patente, né, Marcelo? Tem. Então, assim, isso é um sinal. Então, não acreditem muito nesse discurso. E é por isso que o Venturus vem investindo nessa parte Muito bom. de patente. Desmistificando isso, o que acontece? Eu faço parte de várias mentorias de startup, de propriedade intelectual. Existe uma confusão muito grande. Confusão, é isso aí. Eu preciso parar o meu negócio aqui para correr atrás. Porque muitas vezes a inovação não é passível de proteção de patente. Então, esse é o primeiro cuidado. Aquilo que eu estou criando é passível ou não? E o papel da Village, quanto empresa, é identificar isso. Olha, o que você está pretendendo aqui, né, esse software que você tem, esse aplicativo, não é passível de proteção. Você não vai conseguir proteger, né? A ideia de ter um carro por aplicativo, por exemplo, você não consegue, mas você consegue proteger através de uma invenção implementada por programa de computador, que é a patente do software, de repente, olha, ali está tendo um movimento maior de pedida de carros por aplicativo. Está chovendo ali, e eu consigo detectar através do meu sistema que tem uma demanda maior e aumento o valor da corrida. Então, isso é passível de proteção. Então, o que a startup precisa entender é o que é passível ou não. O que ela não pode é perder tempo em se preocupar demais com a proteção e esquecer de se colocar no mercado. Com certeza. Né? É isso. Exato. E aí a Cláudia vai para o Venturus depois de muito tempo de CPQD
e leva o seu conhecimento e esse ganchinho da propriedade intelectual e fala assim, tá bom, vamos desenvolver aqui, vamos fazer essa pulguinha da propriedade intelectual avançar, mas de uma maneira que não é para estrelinha, não é para ter uma patente, para dizer que tem ali 10, 15, 20 patentes depositadas, mas é transformar isso em negócio. Como é que você faz isso, Cláudia? Você sempre teve essa visão de olhar a propriedade intelectual, mas também de uma maneira estratégica, porque às vezes, para o técnico, Marcelão, é muito comum que tudo é óbvio. E eu brinco nas minhas palestras que o clips depois de pronto é óbvio. É Né? verdade. E a Cláudia tem essa coisa de tirar a obviedade para o técnico e falar, não, isso aqui pode ser óbvio para você, mas não é para todo mundo. Como é que você faz isso, Cláudia? Não, que, assim, modéstia à parte, eu sou técnica, não é? Então, eu passei a década de 90 desenvolvendo software, desenvolvendo tecnologia, e passei em várias posições, não é? Então, foi assim, como eu estava dizendo, foi formativo. Então, como técnica e como formada em computação, não é? Eu vou junto aos meus pares, eu trabalho junto aos técnicos, não é? E, inclusive, aos executivos também, como o Marcelo, os pares do Marcelo. Quer dizer, ter esse entendimento, não é? Do capital intelectual que está ali, porque as patentes é um capital estrutural da instituição, não é? Então, nós estamos falando em capital estrutural. E é algo que sempre, assim, toda a minha trajetória, não é, saber onde está o valor, não é, daquilo que a gente está fazendo e privilegiar o conhecimento para que as coisas possam acontecer. Então, esse trabalho, então, junto aos meus pares, junto ao Venturos, então, eu sou muito grata, assim, ao Marcelo de ter me convidado, né, para algo que o Venturos necessitava, uma reformulação, porque a área de propriedade intelectual já existia, mas não como o Marcelo gostaria. Marcelo Abreu aqui, meu chefe. Mas, enfim, e a minha proposta para o Venturos, assim, de trabalho inicial, foi justamente vamos trabalhar a cultura, não é? O entendimento. Exato. Então, esse trabalho, e falei mais, né? E falei, vamos também selecionar um escritório, não é? Então, obviamente, eu já conhecia a Village, mas eu falei, Marcelo, fique à vontade, vamos selecionar, não é? E deu match, não é? Então, eu acredito, assim, essa parceria Legal. e trabalhar em colaboração, se a gente está falando muito aqui de inovação, PI e startups, então, eu acho que um termo que liga tudo isso, não é trabalhar em colaboração. Então, quando a gente tem os pedidos de patente que são de cotitularidade, ou seja, esse caso que o Marcelo Abreu citou aqui, que é com a Cognitive, de prontidão cognitiva, essa patente é em copropriedade, é cotitularidade, não é? É conjunto. Certo. Então, esse trabalho foi feito a 4 mãos, Venturos Cognitive. Então, isso é realmente muito prazeroso quando a gente compartilha riscos, porque a empreitada de inovação é de riscos, né? De muitos erros. A gente espera que mais acertos do que erros, obviamente, para que a gente possa levar essa utilidade, esse papel, chegar, né, à luz do mercado. Então, a gente fica nos nossos laboratórios, mas quando a gente chega, né? E aí, eu costumo dizer que a gente precisa chegar vestido, não pode entrar pelado no mercado, né? Sem patente, sem nada. Então, assim, a gente também não pode ser aventureiro, né? Que bacana. Brandão, não é uma aventura. Então, isso a gente mostra que todos os cuidados, não é, para redução de riscos, não é, e riscos mercadológicos que a gente está falando, né, e para fortalecer. E startup, a gente está falando de uma plantinha, né, que ainda é pequenininha, ela tem um potencial, né, uma energia muito grande, mas, enfim, então são cuidados que, obviamente, que com a experiência a gente sabe, olha, vai por aqui, porque aqui é mais seguro, não é? Bacana. Você falou de uma coisa, Cláudia, que é muito importante que a Village leva isso para os nossos clientes, que é disseminar a cultura da propriedade intelectual. Eu preciso entender para que serve uma patente, o que é uma patente, o que é um registro de marca, um direito autoral, enfim. E a gente compartilha isso, compartilha conhecimento. Então, eu não posso, e eu fui provocado pelo Marcelo, falou, pô, a gente tem uma dificuldade grande de acreditar nisso, e eu queria desmistificar isso, e começa por aí. Criando essa consciência coletiva, que foi o papel da Cláudia, quer dizer, eu preciso despertar nesse time todo
Primeiro, o que que é propriedade intelectual? O que que nós estamos fazendo aqui que cabe proteção, né? E a gente pode ter aí um diferencial competitivo, porque uma patente, estrategicamente, é um baita diferencial competitivo. Imagina alguém precisar de uma dessas soluções que vocês têm patente e abrir, por exemplo, uma licitação, né? E vocês precisarem participar. Se tiver essa característica, vocês vão ter que participar sozinhos, Exato. né? Exato. Entre aspas. Então eu enxergo que teve muito disso, né? De vocês enxergarem isso. Assim, primeiro eu preciso difundir a cultura da propriedade intelectual internamente. O que que é, para que que serve e quais os caminhos que a gente pode seguir. O time compra isso, né? Muito. Muito. Não dá para assim, cobrar inovação ou cobrar cultura se o time não acreditar. Tem que estar com o time. E esse trabalho de cultura foi muito bacana, né, Marcelo? Então, e culminou tudo junto, né? Eu tinha esse desejo de começar esse trabalho, né, cultural, a gente sempre se encontrando nos eventos, né? E aí veio, a Cláudia veio em 23, né? 23, agora, no Venturas. E aí a gente começou. E tanto é que a cultura foi bem executada, que era todo esse trabalho que nós três conversávamos, que eu tenho 2 casos de patente que surge ali de dentro, né? O pessoal já, Cláudia, eu acho que tem uma patente aqui, né? Então teve o pedal da Canon, né? Que é um projeto maravilhoso que a gente tinha feito para a Canon Medical, um trabalho super inovador, né? Um pedal que eles conseguiam controlar o equipamento à distância, Olha né? isso. Então isso virou uma patente. Ou seja, está no DNA ali. Tá no DNA. Estava ali um projeto super inovador, um câmera, né? Ó, isso aqui é uma patente, gente. E teve o da Vaccinova também, que foi um case que até a gente acabou divulgando, né? A Vaccinova nos procurou. E esse projeto é bem interessante, porque ele é conjunto do grupo de projeto, o meu grupo de pesquisa trabalhando junto, e a Cláudia. Então foi assim, na verdade, ele começa até com um novo grupo de marketing, conseguiu por um lead do marketing. Olha, é um case que, assim, desde a entrada do cliente no Venturas foi sempre inovação, né? Foram várias inovações que a gente foi aplicando e que ele aconteceu. E aí, na identificação por inteligência artificial, né, dos ocistos ali, visão computacional pura, não tinham 2 ocistos, né, que não tinha literatura. E a gente acabou desenvolvendo o algoritmo, então cotitular, né? São vários cenários, São né? vários cenários E surge ali do time. melhor, esses dois, né? porque é melhor que a visão humana, né? Exato. Nós conseguimos que a máquina, né, superasse o humano, a capacidade humana de identificação. Eu tenho intelecto, mas tem alguma coisa que o intelecto só não é suficiente. Eu preciso ter um olhar mais profundo e aí a máquina substitui de uma maneira, né, que é 1000 vezes melhor, enfim, que você tem isso. E aí você transforma isso num ativo intangível, quer dizer, uma propriedade da empresa que te torna competitivo no mercado, né? Diferente. E isso foi bacana porque é o seguinte, né? Esses clientes, quando eles vêm com o Venturas, o Venturas é um parceiro que está olhando diferente, está me trazendo patentes, né? Então isso também traz elogios pra gente, né? Poxa vida, a gente gosta de trabalhar com vocês, tem a entrega, tem o olhar diferenciado, mas você também me traz uma propriedade intelectual, né? Então, olha só. Eu queria citar o Pixie também. O Pixie é outro Pixie também. é outro fantástico, porque está na Amazon, chegou no mercado, está sendo vendido, é uma babá eletrônica que monitora, né, as poses de um bebê, de um idoso, enfim. Então, é realmente assim uma babá que fica e está sendo vendida em Taiwan, no Canadá, Olha que e México, né? E, enfim, então, enfim, já tem 3 a estratégia de venda da Compal, né? Então, algo também que gerou patentes, né? Então, assim, então hoje está realmente assim fluindo, né, Marcelo? Eu acho que está na cultura, está natural, né? Como você estava dizendo da tecnologia, né, Marcelo? Então, é algo que está intuitivo e as pessoas vão percebendo, né, a importância
tanto para o Venturos como para os seus parceiros. Se torna incímtrico, né? Aquele Sim. já está lá dentro do DNA de Exatamente. vocês e vai acontecer Exatamente. naturalmente. O Marcelo faz uma colocação que é muito importante, de que a propriedade intelectual, além de negócio, ela traz reputação e credibilidade. Quer dizer, o mercado começa a te enxergar com respeito àquilo que você tem do seu time, que é o capital humano, é o intelecto do seu time. Eu acho que propriedade intelectual, Cláudia, também é um respeito a isso, né? Pô, eu preciso respeitar o que esse time produz aqui, o que esse time pensa, né? O que ele cria de tecnologia. E eu sempre falo que propriedade intelectual tem muito a ver com isso, com esse respeito ao intelecto desse time. É assim que vocês me passam, né? O que o Venturos faz. Com certeza. Acho que é um pouco disso, né? É o respeito e o reconhecimento, né? Acho que isso Bacana. é importante. E dá credibilidade também para o time, né? Porque eles são os autores dessas patentes, e enriquece o currículo, né? Tem tudo isso Tem também tudo, é verdade. que está aí. E às vezes, assim, o pessoal procura, Cláudia, olha, tem uma patente, caso do Dimitri, né? Então, vou ter que citá-lo aqui, Por porque ele favor. queria uma patente. E ele trabalhou na carreira técnica do Venturos, né? Então, tinha um e-book, né? Gerou um e-book, mesmo um livro Sim. sobre a carreira técnica, né? As possibilidades ali, porque também é muito respeito e reconhecimento para os colaboradores do Venturos que trabalham com tecnologia. E aí, eu falei, vamos quebrar a cabeça. Aí procurei, né, Marcelo Brandão, falei, Marcelo, aqui, né, então discutindo. Não, é direito autoral, né, Marcelo Brandão. Não, isso aqui é direito, Cláudio, um livro, né, então aqui isso não é uma patente, mas o pessoal fica realmente, assim, querendo proteger, e muitas vezes essa é a questão, nós temos que decidir a melhor forma. Então, ter uma Village conosco nos ajuda muito a discutir as possibilidades de proteção. E muitas vezes vai ser mais de um instrumento, né, Marcelo? É um registro de software, é uma patente, não é? É um direito autoral, Exato. marcas, né? Que a gente também trabalha bastante, né, com o Marcelo. Para mim, é o papa de marcas, né, Marcelo Brandão. Então, assim, sempre é muito enriquecedor trabalhar nessas colaborações, né, com a Village, então o ICT, as empresas, Village. Então, hoje também é essa forma natural da gente trabalhar. Bacana. Um dos trabalhos que a Village faz é exatamente isso, identificar qual é a proteção mais adequada para cada caso, né? Nós não somos lá uma empresa de venda de propriedade intelectual. Afinal de contas, a propriedade intelectual é de vocês. Nós somos consultivos. E aí o papel é esse. O que é mais adequado? A Cláudia falou da questão da proteção. A gente está indo para o final do nosso bate-papo e você falou um pouco dessa questão da proteção de marcas. Eu estou vendo que o Venturos está tendo muito esse cuidado com as marcas novas. Recentemente a gente tem aí Venturos 30 anos, eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre isso, né? Como é que vocês estão enxergando, não só a questão de proteção, mas me fala aí dessa comemoração de 30 anos do Venturos, por favor. Realmente não é fácil hoje você chegar com 30 anos de empresa, né? A gente vê tantas empresas aí surgirem e morrer, né? E uma empresa do porte do Venturos, que chega com mais de 800 colaboradores, a gente está com 2 unidades, Campinas e Manaus, a gente mais de 40 clientes ativos, a gente atuando em várias áreas como indústria 4.0, setor automotivo, agronegócio, setor de meios de pagamento, entre tantos que a gente trabalha, Saúde, né? Saúde, então, a gente fez até um levantamento, eu não sabia o quanto de projetos de saúde que a gente tinha, né, Cláudio? Né? Muita coisa, então, não é fácil você chegar nisso. E aí a gente, então, esse ano, a gente fez essa proposta de mudança do logo, tô até com um novo logo aqui, que foi um trabalho fantástico da nossa equipe de marketing, principalmente do Vinícius, da Hanna. Então, um abraço Vinícius, Hanna, Mariana, que fizeram esse trabalho, que é algo, vale a aula que ele dá sobre como ele chegou, né, nesse novo símbolo. Então, um símbolo muito moderno, cores modernas, e aí a gente também criou o logo do 30 anos, né, porque também é um marco extremamente importante. Então, a gente comemora não só os 30 anos, a gente faz uma comemoração de 5 em 5 anos de quantos clientes estão com a gente, né? Então, a gente teve vários clientes ano passado chegando a 10 anos, e também
nessa comemoração, a gente comemora 30 anos com a Ericsson, né? Porque se não fosse a Ericsson, a gente não estava aqui, né? Então, fundadora, cliente nosso, até hoje, imaginem você ter um cliente de 30 anos. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Então, isso é algo muito importante que a gente comemora com muita satisfação. Então, o logo, né, a marca Venturos 30 anos, ela também foi registrada, né? E assim como a gente vai registrar o 40, o Venturos 50 e assim por diante, né, Cláudia? Eu espero pelo menos no dos 70 tá por aqui, né? Eu faço votos que pelo menos a gente esteja por aqui. Que bacana, gente, receber vocês aqui foi muito legal. Obrigado pelo bate-papo. Eu tenho muito orgulho de atendê-los de verdade, porque eu falo que o crescimento da Village quanto empresa, ela passa pelo cliente. As exigências que o cliente nos faz, né, as reivindicações, o conhecimento, a gente está falando, imagina, de uma patente quântica, de alguma coisa que está completamente distante do nosso cotidiano e que começa a fazer parte de um cotidiano, né, dentro da Village, com um engenheiro especialista nessa área, para poder entregar para vocês um relatório adequado, né, que seja passível realmente de julgamento por parte do INPI, que muitas vezes, né, precisa de alguém com essa inteligência para entender aquilo que vocês estão pleiteando ali. Exato. Quanto novidade. Então é um baita orgulho, foi muito bom recebê-los aqui. Eu queria que vocês deixassem cada um aí uma mensagem, o que vocês, falando sobre isso, sobre a questão da propriedade intelectual, do cuidado que deve ter com a inovação, trazendo isso para a área da tecnologia, para a gente finalizar o nosso bate-papo. Começa com a Cláudia. Bom, muito do que a gente discutiu aqui, eu coloco em primeiro plano a colaboração, né? Então eu acredito que colaboração com os nossos clientes, colaboração com os nossos parceiros, né, que dão todo esse suporte, como a Village para a gente, as universidades. Então é realmente o ecossistema, né? É um ecossistema que nos sustenta e que a gente precisa de muita colaboração, né? Então eu acredito que esses são os caminhos para o futuro, Marcelo. Você fala que sozinho ninguém faz nada. Não. É isso. Que bom. É difícil melhorar essa mensagem que a Cláudia deu, né? Mas acredite na inovação, não é buzzword, ela é possível, ela é necessária. Trabalhe em rede, trabalhe com parceiros, e não é porque uma vez falhou que vai sempre falhar. Já dizia Thomas Edison. Né? Thomas Edison, como é que é? Ele... 100 vezes. 100 vezes, 1000, não sei quantas. 1000 vezes mil para vezes poder acertar uma. Para poder acertar. Então, assim, gente, é super importante, isso não é buzzword, e eu acho que tenha esse conjunto, né? Inovação, propriedade intelectual e rede. Bacana. Tá? Isso, acredite nisso, porque... E cada um tem o seu jeito. Respeite a cultura da sua empresa e encaixe isso. Eu acho que a partir do momento que a gente viu que isso era necessário, mas que a gente trouxe isso com uma cara Venturos, com uma cultura Venturos, aí começa a surgir de dentro. Aí você não tem que ficar procurando, batendo na porta de todo mundo, é o contrário, né? As pessoas nos procuram, e aí a gente vê que acertamos na mão, né? Então, não desista, resiliência, porque eu acho que resiliência é uma palavra que eu gosto muito, e sem resiliência você não vai conseguir ter sucesso nas suas iniciativas. Sensacional, você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela sua audiência. Se você acha que esse conteúdo fez sentido para você, ou se faz sentido para alguém, compartilhe, curta, tem muito insight interessante, e a gente fica aqui, eu finalizo com um pouco dos dois, onde não existe inovação sem pessoas, sem compartilhar conhecimento. Isso é muito difícil fazer sozinho, e também não existe inovação sem insistência, sem resiliência. Então, bacana estar com vocês, forte abraço e até o próximo.